Hoje, nossa pátria celebra o dia da sua independência. É de grande importância a celebração desse dia, sobretudo quando nós, passando por esse momento em que estamos agora, percebemos o que significa soberania, o que significa liberdade, o que significa ser gerido pela vontade do povo que forma a nação. Foi naquele 7 de setembro do ano de 1822, aqui mesmo, na cidade de São Paulo, que o príncipe regente Pedro I, voltando de uma de suas incursões amorosas à cidade de Santos, recebeu as cartas tanto das cortes portuguesas, como de sua esposa, a imperatriz, mas também cartas daqueles que eram a oligarquia nacional, coronéis do Nordeste, senhores de engenho, e os barões de café do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Diante das diversas manifestações, o jovem príncipe proclamou a independência desse país. Mas há algumas circunstâncias que não desmerecem o feito, mas que nos ajudam a entender um pouco melhor porque o povo brasileiro não tem uma identidade que lhe cause orgulho. Nós somos uma nação rica, poderosa, uma das 5 maiores do planeta. O produto interno bruto do Brasil está entre os 10 maiores do mundo. Várias vezes chegamos a competir com a Itália e com a Inglaterra, ultrapassando o Canadá, que são nações desenvolvidas do primeiro mundo. Mas mesmo assim, o povo brasileiro não tem uma identidade que possa dizer sua, e que lhe traga orgulho e o distinga no conjunto das nações desse mundo. O rei de Portugal, que também era o rei do Brasil, João VI, numa dessas cartas ao seu filho, o príncipe regente, disse a ele que se ele não proclamasse a independência do Brasil, outro viria e colocaria sobre si a coroa. Portanto, o próprio rei instigou o filho para que cortasse os laços com a metrópole, Portugal. Porque, assim como hoje, nações colonizadas não podem ter economia própria que vá competir com a atriz, com a metrópole. O Brasil não podia exportar produtos manufaturados. Nós só podíamos exportar matéria-prima para que fosse, então, manufaturada na Europa. O Brasil pagava uma taxa impossível a Portugal para poder exportar os seus produtos. E tudo o que era produzido aqui, a maior parte do imposto ia para Portugal. Tanto que é famosa ainda hoje a Rota do Ouro, o Caminho do Ouro em Minas. Toda a riqueza nacional. E vocês têm que imaginar milhares de galeões, que são aquelas naves enormes, cargueiras, aportavam tanto aqui em Ilhabela, como na região norte, e carregadas de ouro e prata, levavam para a Europa aquilo que era o produto dessa terra. Nada podia ficar aqui, a não ser 1/5 daquilo que era produzido. 1/5 do ouro, 1/5 da prata e etc. Todo o resto ia para Portugal. Nunca o Brasil iria se desenvolver. Ocorre também que os Estados Unidos da América, há algumas décadas, havia proclamado a sua independência da Inglaterra. E pressionava
o Brasil e as demais nações da América para que cortassem laços, tanto com Portugal quanto com a Espanha, que sugavam e martirizavam as nossas nações. Todas as nações que hoje, tendo sido colônia, despertam para a grandeza e a prosperidade do primeiro mundo, fizeram esta passagem com revoluções. O povo pegou em armas e lutou. Houve derramamento de sangue. E, por exemplo, quando os americanos celebram o 4 de julho de 1792, que é o dia da independência americana, é a maior festa que eles têm. Porque há a lembrança do sangue derramado, as pessoas pegaram em armas para lutar contra o invasor. E os expulsaram de sua terra e criaram uma identidade nacional, uma bandeira própria. A bandeira das listas americanas é um sinal do sangue que foi derramado por conta da guerra de independência. No Brasil nós passamos por um processo bem diferente. A proclamação da independência veio por decreto. O povo só ficou sabendo décadas depois. O Brasil, sendo tão grande e populações em situações regionais tão distantes, não havia jornal. Então a notícia corria bem devagar. E as pessoas nem sabiam que já não éramos mais colônia de Portugal. O povo não participou. Aquilo não dizia nada às pessoas. Simplesmente passou de um rei para o outro, o filho dele. Essas coisas hoje repercutem numa baixa estima daquilo que é a nossa identidade nacional. Esse ex-presidente, que também é sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, foi presidente do Brasil, e ele tem documentos importantes, livros importantes que tratam da realidade brasileira. Ele cunhou essa expressão que parece ofensiva, mas que fala um pouco do nosso sentimento. O brasileiro tem complexo de vira-latas. Então, nós, diante das nações, temos vergonha de ser quem somos. Esse que foi secretário de Estado americano, muito importante, Henry Kissinger, já falecido, mas que teve um papel muito grande nessa questão das guerras, sobretudo por conta da bomba atômica. Ele esteve no Brasil e disse: é fácil reconhecer os diplomatas brasileiros. Eles se vestem com tanta elegância que querem disfarçar a sua origem. Então, os diplomatas brasileiros se cobrem de medalhas, etc., para disfarçar a sua origem. Isso disse o secretário americano Henry Kissinger. Todas essas coisas me vêm à mente hoje, quando a nossa nação, ela é colocada numa situação em que pode voltar a ser uma colônia, voltar a ser um país dependente, voltar a ser um país ajoelhado, ou ela pode finalmente se levantar, se erguer, se pôr de pé no conjunto das nações do mundo e os brasileiros terem orgulho de terem nascido aqui. E ao cantarmos o nosso hino nacional, que nos emociona, quando tem as competições internacionais, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, e a gente vê a nossa bandeira hasteada, e a gente canta a letra do hino nacional, e aquilo nos emociona, a ponto de muita gente chorar. E quando a gente sai do Brasil, e volta para cá, e pisa nessa terra, e sente a emoção de fazer parte desse país que é um continente e que está aberto para o futuro, nós precisamos, nesse momento, dizer não a quem quer nos submeter, não a quem quer nos envergonhar. Não são impostos que farão o Brasil perder a sua dignidade.
não são armas que farão o povo brasileiro desistir de ser quem é. Nós temos uma origem. Nós recebemos os povos, as nações do mundo inteiro. Pessoas de todas as partes do mundo encontram aqui um lar. Vêm aqui e em pouco tempo eles conseguem ter terra, trabalho, dignidade e vida. Todos nós que estamos aqui somos descendentes de alguém que veio de longe. Isso deve ser motivo de orgulho para nós. E quanto mais formos brasileiros, quanto mais cuidarmos uns dos outros, mais a nossa nação será respeitada, não apenas entre os nossos vizinhos, mas no conjunto das nações do mundo. Por isso, hoje vamos sim celebrar a independência do Brasil, mas vamos lutar para que essa independência seja de fato a soberania e a riqueza do nosso povo. Posto isso, quero lhes falar do Evangelho, que hoje, mais uma vez, nos mostra Jesus diante daqueles que o querem seguir. Diz São Lucas, nesse trecho do seu Evangelho, que havia multidões que buscavam a Jesus. Mas ele olhava para aquelas pessoas e, como é próprio da sua natureza, ele perscrutava o seu coração. E é por isso que ele conhecia a intenção daqueles que o queriam seguir. Da mesma forma, hoje, muita gente acorre às igrejas, não só católica, mas às igrejas cristãs. E cada uma delas traz uma intenção, uma motivação. E a todos e a todas as igrejas e a todos os povos, a todos que procuram Jesus, a palavra permanece viva e atual. Quem quiser me seguir, tem que renunciar a si mesmo. Não dá para me seguir buscando o seu próprio interesse. Não dá para me seguir se você não for capaz de colocar limite às suas paixões, ao seu orgulho, à sua vaidade, ao seu egoísmo, ao seu desejo de possuir. É por isso que Jesus hoje fala desta maneira, que parece tão dura, mas que tem como objetivo nos trazer reflexão, mas também uma tomada de posição, uma conversão. Em primeiro lugar, quem quer me seguir, mas não é capaz de se desapegar de seus pais, de sua esposa, de seus filhos, de seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Mas aí nós perguntamos, mas a própria Bíblia diz que aquele que honra seus pais, aquele que se casa por amor, faz a vontade de Deus e por isso será por ele recompensado? E Jesus insiste, quem não se desapegar não pode me seguir. Vejam que Jesus não está dizendo negar os pais, a família, o casamento, mas o desapegar-se. A liberdade de espírito supõe o cumprimento da lei de Deus. E a primeira lei do divino mandamento diz que a sua criatura deverá amá-lo sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Essa é a lei de Deus, é o seu desígnio. E é por isso que na primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, o autor sagrado nos instiga dizendo, mas quem é de nós que consegue perscrutar, conhecer os desígnios de Deus, a não ser que tenha sido por ele orientado? Por isso, o autor sagrado nos ensina a buscar a sabedoria para poder entender o desígnio de Deus. Ao nos colocar diante desse seu mandamento de amá-lo sobre todas as coisas, nós somos capazes de relativizar tudo o que existe, inclusive aquelas pessoas que nós mais amamos e que um dia nos serão tiradas e nós delas também seremos tirados. Amar
desta forma absoluta e apegada a uma pessoa, seja ela quem for, pode tirar de nós a liberdade de escolha. E naquele derradeiro momento da nossa vida, a única coisa que importará será a nossa solidão, nós diante do nosso Criador. O que foi que você fez com a vida que eu lhe dei? Quais escolhas orientaram a sua vida? Por isso Jesus nos dá como primeira condição para o seu segmento o desapegar-se dessas relações próximas que muitas vezes podem ser tóxicas. Muitas vezes essas relações podem ser danosas. Desapegar-se significa ser livre para dizer não mesmo àquelas pessoas a quem nós amamos. A segunda exigência é desapegar-se de si mesmo. E aqui está uma das coisas mais difíceis da vida. O saudoso Papa Francisco, numa de suas homilias, e eu me lembro muito bem disso porque me tocou profundamente, ele disse: a maior escravidão de todas é aquele coração que está preso dentro de si mesmo. É um coração que não se abre. É um coração que está voltado simplesmente para as suas conveniências, para as suas próprias necessidades, para os seus anseios. Desse o Papa Francisco, de feliz memória, esta é a pior das escravidões. Aquela pessoa que só é capaz de olhar para si mesma. Portanto, Jesus ensina àquele que eu quero seguir a buscar esta libertação. E como é que nós fazemos isso? Normalmente, tendo amado a Deus sobre todas as coisas, olhamos para o segundo mandamento da sua lei, que é amar o próximo como a nós mesmos. E aqui está uma grande dificuldade, porque há pessoas que não são capazes de amar a si mesmas. Elas trazem dentro de si uma rigidez, trazem culpas, trazem medos, e elas transferem isso nas suas relações. Quando Jesus fala do amor, ele se tem como modelo. Ele foi capaz de amar doando a própria vida. Ele foi capaz de amar abrindo mão da sua segurança, quem sabe até dos seus medos. Ele se colocou a serviço do outro. E isso significa amar o próximo. E alguém pode dizer: quem é o meu próximo? Como a ele foi perguntado, e ele vai dizer: é aquele que precisa de você, seja ele quem for. Pode ser um estranho na rua, pode ser alguém da sua família, mas pode ser um inimigo declarado, alguém que precisa de você. Se você é capaz de negar a si mesmo, de sair de si mesmo, para socorrer, para ajudar, para salvar alguém que talvez tenha ofendido você, tenha perseguido você, isso significa amor verdadeiro. E Jesus provou que é possível porque ele fez isso. Ele perdoou aqueles que o esbofetearam, que cuspiram nele e que, mentindo, disseram contra ele todas as coisas e finalmente o crucificaram. E sua última palavra para o mundo, dirigida ao Pai, foi essa: perdoa, eles não sabem o que fazem. Portanto, Jesus nos mostrou que é possível você se doar ao outro e sair de si próprio. Mas ainda há uma terceira condição que Jesus nos impõe, e talvez essa seja de fato muito difícil: abrir mão dos bens, daquilo que para nós muitas vezes nos dá a nossa identidade de classe, a nossa identidade de raça. Não colocar os bens que de alguma forma são nossos acima da nossa liberdade de escolha. E isso supõe de nós, de fato, um altruísmo. Supõe de nós uma visão espiritual, aberta, que coloca todos os bens da terra, tudo o que existe, numa situação de subserviência ao plano de Deus. Tudo o que existe deve servir à vontade dele, que fez todas as coisas para a nossa felicidade, e não para que nós fôssemos submetidos a ela. Hoje de manhã, na cidade do Vaticano,
Penso que vocês, muitos acompanharam, e se não fizeram ainda a chance, não deixem de assistir à missa que o Papa celebrou hoje, na cerimônia de canonização destes dois homens. E eu faço questão de dizer, dessas duas pessoas, desses dois seres humanos, que foram reconhecidos como santos, e por isso ganharam a honra de terem a sua imagem expostas em nossas igrejas. Pier Giorgi Frassati e Carlo Acutis, dois jovens. O primeiro, nascido no ano de 1901, morreu com apenas 24 anos de idade. Poliomielite. Era rico, da aristocracia. Seu pai era senador do Reino da Itália. Nasceu em palácio, berço de ouro. Foi educado nas melhores escolas. Mas desde muito cedo, descobriu a importância da religião na sua vida. E diferente da sua família, que mesmo sendo católica, não praticava, Giorgi Frassati, desde muito cedo, aprendeu com os empregados da casa a rezar o terço. E ainda criança, participava diariamente da missa que era celebrada na sua casa. Vinha um capelão celebrar a missa e ele participava todos os dias. A sua história é extraordinária, porque ele teve tudo para ser alguém que esse mundo valoriza e gosta. Mas ele preferiu nadar na contramão da correnteza, fazendo a vontade de Cristo. Gostaria de lhes falar muito sobre ele, mas hoje não dá. Quem sabe um dia a gente se encontre só para tratar disso, porque vale a pena. É um santo dos tempos modernos. Na sua juventude, ele se dedicava a cuidar de pessoas pobres. Nunca deixou de estudar, praticar esportes, fazer as coisas que os jovens de sua época faziam, namorava. Mas tinha uma relação com os pobres de sua época que mesmo a sua família desconhecia. Quando, no ano de 1922, começaram a surgir as primeiras ideias do fascismo na Itália, que depois se materializaram na figura do Duce, o jovem Giorgi Frassati enfrentou as milícias fascistas. O fascismo é caracterizado pelo poder absoluto do Estado. Não existem liberdades individuais, não existem garantias. O Estado é absoluto. O fascismo preza pelas armas, pela violência. É assim que as minorias no fascismo são negadas. Qualquer pessoa que fale ou pense diferente tem que ser eliminada. Por isso, o verdadeiro culto às armas, armar a população, especialmente aqueles que compartilham da minha ideologia. E, certa vez, Giorgi estava numa dessas casas pobres e uma milícia de fascistas invadiu a casa e começou a espancar o casal e os filhos, porque eles não tinham, na sua vida cotidiana, nem fotografia do Duce, nem professavam a fé, porque o fascismo exige isso, que as pessoas prestem culto de fé ao seu ídolo. O Duce era a presença de Deus, e quem não cultuava o Duce era tido como antifascista. E por isso as milícias batiam, espancavam as pessoas. E dessa vez, Frassati estava numa dessas casas e ele enfrentou os milicianos e bateu neles. Mas um santo, pois é, ele também fez na sua vida um processo. Mas naquele momento, ele defendeu a família e bateu nos milicianos. Mas morreu apenas com 24 anos, vítima de poliomielite. Não havia vacinas naquela época. Carlos Acutis, também nascido em família de classe média alta,
teve esse gosto extraordinário pela internet e, desde muito jovem, criou um grupo na internet de jovens cristãos e que divulgavam entre si mensagens sobre os santos, sobre o Evangelho. Também os seus pais, católicos, mas não praticantes, que estavam hoje lá em Roma para a canonização do seu filho, foram convertidos por ele. Morreu com 15 anos de idade, vítima de leucemia. Leucemia é uma espécie de câncer que dá no sangue e que destrói as células. Com 15 anos de idade, ele veio a conhecer o que significa a dor, o que significa a pessoa não poder brincar, não poder fazer o que os outros fazem. Foi para a cama e, mesmo da cama, continuou o seu trabalho na internet. E por isso, hoje, ele foi declarado o padroeiro da internet, das coisas boas que correm pelas redes. Curiosidade, e aqui encerro a nossa reflexão de hoje. O apóstolo Paulo, na segunda leitura, estava preso, já na cidade de Roma. Daqui a pouquinho, ele será sacrificado, levado para fora dos muros da cidade, e um soldado irá decepar a sua cabeça. No entanto, uma das últimas cartas que ele escreve fala de Filemon. Ele está preocupado com outra pessoa, ele não fala dele. Pelo contrário, nas cartas seguintes que nós vamos ver, ele vai dizer: eu estou preparado para receber a coroa da glória que me foi preparada desde sempre. Ele não está pensando em si, está pensando no outro. George Frassati, com muita dificuldade, a última mensagem que deixou na cama foi um pedido para que uma família de indigentes que ele visitava pudesse continuar sendo assistida. Ele teve o cuidado de escrever o endereço da família e a pessoa pegou a sua letra trêmula. O seu último pensamento foi para aquela família que estava passando por necessidades e que ele ajudava, e que ele queria que continuasse sendo ajudada. Carlos Acutis, nas suas mensagens derradeiras, e isso vale a pena a gente pegar, só falava da esperança, só falou do amor, só falou de Deus. Jesus não veio a este mundo para trazer sofrimento, ele veio para dar um sentido ao sofrimento. E ao abraçar a cruz, dela ressuscitou. Que tudo isso nos ajude a viver hoje a santidade que um dia nós haveremos de ter no céu.